Bom, gente, na nossa aula passada a gente falou um pouco sobre essa ligação da oferta com a gratidão. Nós falamos um pouco sobre a vitória de Cristo e como isso exala através de nós. Nós somos o bom perfume, essa fragrância para que todas as pessoas venham a conhecer que Jesus Cristo triunfou na cruz do Calvário, com que a fragrância da nossa vida seja uma fragrância de vitória e não de derrota. Nós precisamos entender isso, que nós como sacerdotes precisamos botar isso sobre o altar, essa oferta sobre o altar para que queime e essa fumaça suba e encha toda a cidade, encha a sua vida, encha a sua casa, enche o seu trabalho, no nome de Jesus. E eu quero ver com você hoje um pouquinho mais sobre essa questão da oferta que era oferecida. Abrem comigo em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, verso 1, diz aí no verso 1, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, também como Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Nós vimos lá em Coríntios que Paulo diz, graças porém a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E nós vimos que Paulo estava falando de uma fragrância que exalava através de nós. Que essa fragrância tinha a ver com a oferta que os sacerdotes traziam quando um general romano entrava em procissão de vitória pela cidade. E agora, Paulo está falando aqui em Efésios capítulo 5, que Cristo se entregou por nós como oferta e como sacrifício. Essa palavra oferta que Paulo está usando aqui é a palavra prosforar. E prosforar fala do ato de oferecer. Fala de trazer uma oferta, aquilo o que é oferecido junto com a maneira com que ela é oferecida. Ou seja, quando Cristo se entregou, ele era a oferta. E não é somente que ele era a oferta, a maneira como ele se ofertou era uma maneira muito significante. E que oferta é essa que Paulo está falando aqui? Se nós formos comparar com Levíticos capítulo 2, verso 1, a gente vai ver que essa oferta que Paulo está falando, que é referência a essa palavra prosforar, era uma oferta de manjares. E o que era uma oferta de manjares? A oferta de manjares era uma oferta agradável a Deus, que significava uma oferta pelo qual gratidão era expressa por bênçãos recebidas da generosidade de Deus. Era um presente dado de um inferior para um superior. Ou seja, a oferta de manjares era uma oferta de gratidão, onde o inferior agradecia ao superior pela sua generosidade. A oferta de manjares também é tida como uma oferta de cereais. E aqui é muito importante a gente entender isso, porque quando a gente fala da oferta de cereais, a gente está falando que com essa oferta de cereais, olha só que interessante, com essa oferta de cereais, esses cereais, eles faziam pães, que eram os pães da propiciação, eram os pães que ficavam sobre a mesa no lugar santo. Aqueles pães, olha só que interessante, aqueles pães eram chamados o pão da presença, ou o pão da face, ou o pão contínuo. Então, essa vida que nós vamos apresentar para Deus, com base nessa oferta de manjares, que é uma oferta de gratidão pela generosidade de Deus, onde nós reconhecemos que nós somos inferiores a Ele, que Ele é muito superior a nós, e que mesmo assim, por causa da sua graça, do seu favor, Ele nos dá bênçãos, Ele nos ajuda, Ele nos dirige, Ele venceu uma guerra que nós não poderíamos vencer. Com essa oferta nós fazemos algo sólido, pão. E esse pão era o pão que estava sobre mesa. E mesa você sabe que fala de comunhão. Por isso esses pães eram chamados o pão da presença, o pão da face. Por quê? Porque eu iria me alimentar na presença de Deus.
Aqueles sacerdotes que entravam no santo lugar iam se alimentar da presença de Deus. Por isso o pão da face. Porque face representa essa proximidade da presença de Deus. Pão contínuo. Ou seja, nós não estamos falando que nós estamos entrando e saindo na presença. Não, nós estamos na presença de Deus. E por estarmos na presença de Deus, nós vamos ver isso mais para frente, nós podemos ser perceptivos da sua presença. E sendo perceptivos da sua presença, nós podemos glorificar a Deus, nós podemos agradecer a Deus. Não sei se você já pensou isso, mas você está andando na rua, alguma coisa acontece, você sente um livro. Nossa, primeira coisa que vem no seu coração é: uau, graças a Deus, nada mal me aconteceu. Porque há algo no teu espírito que está pronto para glorificar a Deus. Você sabe que Deus está ali presente. Aos seus anjos dará ordem a seu respeito, Salmo 91, para que te guardem em todos os teus caminhos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aleluia! Você está na presença de Deus. E essa oferta de cereais, qual era o resultado dessa oferta de cereais? A própria manifestação da presença de Deus. Você entende isso? Que com o pão da presença, você está falando que o resultado da nossa vida é de ações de graças. E a gente vai ver quais são esses elementos dessa oferta de manjares. O resultado dela. Qual é o resultado dela? Mais intimidade com Deus. Maior percepção da presença de Deus. E é isso que nós estamos falando. Se nós estamos falando de uma vida de gratidão, e que essa vida de gratidão, ela pode ser fundamentada na vitória de Cristo. Para que Jesus morreu na cruz do Calvário? Jesus não morreu na cruz do Calvário somente para nos levar para o céu. Jesus morreu na cruz do Calvário para trazer o céu para mim e para você. E o céu é a própria presença de Deus, onde Deus está, o seu trono. Jesus morreu na cruz do Calvário para que aquela dimensão entre Adão e Deus pudesse ser restituída, uma dimensão de intimidade. E quanto mais nós formos perceptivos da presença de Deus, maior isso vai crescendo dentro de nós, essa vida de gratidão vai crescendo dentro de nós. Então vamos ver quais são os elementos, rapidinho, quais são os elementos dessa oferta de manjares. E com base nisso nós vamos trazer o nosso curso, nós vamos ver cada elemento dessa oferta de manjares. Vamos ter outros professores, né, ministrando esse curso também. Então você vai se deleitar, né, nesse banquete da presença de Deus, que eu sei que você vai colocar para dentro e vai colocar em prática. Vamos ver rapidinho então alguns desses elementos. O primeiro era a farinha. A gente não vai entrar em tantos detalhes, porque a gente vai detalhar isso nas próximas aulas. Mas a primeira é a farinha, que vem desse grão de cereal, que em Lucas capítulo 8, verso 11, é dita ser a palavra de Deus. Então o primeiro elemento, a farinha, que é a palavra de Deus. O segundo elemento que estava na oferta de manjares era o azeite, ou o óleo, que você sabe que é símbolo do Espírito Santo. É símbolo da ação do Espírito Santo ou da sua graça na nossa vida. O terceiro era o incenso, o que fala de oração. O quarto, junto com esses elementos, existia uma outra oferta chamada oferta de libação, ou oferta de líquidos. Ou seja, junto com a oferta de manjares também tinha uma outra oferta, que era o quê? O vinho. E o vinho fala de revelação do Espírito. Toda oferta, aqui vem o quinto, toda oferta requeria o sal. Então nós também vamos ver a influência do sal na nossa vida. O que a oferta de manjares não poderia ter? A oferta de manjares não poderia ter fermento. E fermento, você sabe, é símbolo de pecado, é símbolo de hipocrisia, é símbolo de maldade, de malícia, algo que contamina, ou algo contaminado. A nossa vida não pode ter coisas que nos contaminam. Por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que continuamente nos lavar com a palavra. Então a nossa vida de gratidão não pode ter coisas, não pode ter fermento. Essa é uma primeira coisa. A segunda coisa que não podia ter era mel. Porque apesar da Bíblia não deixar claro o que o mel significa, uma das coisas que pode significar, segundo lá Levítico 2:11 você pode ver, uma das coisas que pode significar
de pecados que agradam os sentidos físicos. Isso é uma das coisas. Então, o que a oferta de manjares não pode ter? Não pode ter hipocrisia. E não pode ter algo que incita os nossos sentidos físicos. Por quê? Porque isso tudo inibe uma vida de gratidão. Eu e você não podemos apresentar para Deus algo hipócrita. Eu e você não podemos apresentar algo a Deus com base nos nossos sentimentos apenas. Você está entendendo que gratidão tem a ver com a vitória de Cristo, é algo espiritual. E é isso que nós vamos aprender nessa jornada, a olhar para o lado espiritual da gratidão e não para o lado natural. Então eu quero que você medite sobre isso, sobre esses elementos. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente, mas eu quero que você medite nisso. Então vamos lá, quais são os 5 elementos? A farinha, símbolo da palavra. O azeite ou óleo, símbolo do Espírito e da graça. O incenso, símbolo da oração. O vinho, que é símbolo da revelação. E o sal, que é símbolo da aliança com Deus. Tá bom? A gente se vê na próxima aula.